TV Grácia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Eu tenho um conselho para vocês muito bom. Do Evangelho. Hebreus capítulo 1. Capítulo 1 da Epístola aos Hebreus, verso 13. Capítulo 1. Estamos todos? Sim? Diz, pois, a qual dos anjos disse Deus: jamais senta-te à minha destra, até que ponha a teus inimigos por estrato de seus pés? Não são todos espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que serão herdeiros da salvação? Portanto, verso 1 do capítulo 2. Portanto, é necessário que com mais diligência, e vou repetir, porque tenho que repetir, porque tem visita. O número 2 no capítulo 1 pode te confundir. Isso é uma carta inteira, mas os escritores pensam que por pôr o 2, já o capítulo 1 terminou. Isso é como quando você escreve uma carta a um familiar e lhe diz: primeiramente quero saudar-lhes e dizer que estamos bem. Capítulo 1. Capítulo 2 da carta. Mamãe, escutei que Carlinhos ou fulaninho está enfermo. Número 3. Não te preocupes, vou te enviar ajuda para... Número 4. Mas é uma carta. Então, isto é a mesma coisa, isto é uma carta. Mas os números que colocam aí podem desviar você do conteúdo. Portanto, depois que diz no verso 14, não são estes espíritos ministradores enviados ao teu serviço? Falando dos anjos, porque o contexto está falando dos anjos, sim ou não? Sim. Então vem uma exortação no verso 1 do capítulo 2. Diz: portanto, é necessário que com mais diligência atentamos às coisas que temos ouvido. Não seja que nos deslizemos, porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, ou seja, o velho pacto, a palavra dita por meio dos anjos foi firme, o velho, o que deram a Moisés, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Como escaparemos nós do novo pacto se descuidamos de uma salvação tão grande? A qual, havendo sido anunciada primeiramente pelo Senhor, nos foi confirmada pelos que ouviram, testificando Deus juntamente com eles, e com sinais e prodígios, e diversos milagres e repartimentos do Espírito Santo, segundo sua vontade. Então, o corte apostólico aqui, o sentir de Deus, é que onde está a igreja? Sentada em lugares terrenais ou celestiais? Então, se a igreja está sentada em lugares celestiais, tem que ter ajuda de quê? Celestial. Tem que ter anjos que nos servem a nós. Portanto, é bem necessário ter isto bem claro, que já no velho pacto não eram anjos, embora eles estavam, mas não estavam a serviço, mas estavam para castigar. Castigavam. Em uma noite se engoliu não sei quantos milhares no deserto. Enviaram um dilúvio e se afogou todo mundo. Dirigiam a certos líderes. A Moisés lhe enviaram um anjo para que o dirigisse. Mas neste pacto, agora não é um anjo para José Luiz, um para fulaninho, um para cicrano, não. Agora é um anjo para cada um de nós que temos a nosso serviço. Então, escaparemos está no plural, não no singular. Como escaparemos? Olha, se vocês não escutam bem, diz: é necessário que ponhamos atenção às coisas que temos ouvido. As coisas que temos o quê? Ouvido. Não o que temos feito. No velho pacto, antes da cruz, tudo, ainda com Jesus de Nazaré e os 11 apóstolos, era por obra, eles viviam por obra. Jesus de Nazaré viveu por obras. Ele jejuava,
ele sacrificava, ele lavava pés, ele o circuncisaram ao 8º dia, ele era um judeu. Ele estava debaixo do pacto de Moisés, antes da cruz. Portanto, era por obras. Mas depois da cruz, há uma mudança no mundo inteiro. O que aconteceu é que essa mudança era trazida por um homem, que era Paulo, mas a ele o mataram em Roma. E essa mudança não conseguiu fazer. A ele o mataram e entraram os 11 apóstolos de Jesus e seguiram com o padrão do velho, seguiram com o padrão de antes da cruz, com boas intenções, ou por predestinação, por decreto de Deus. E Paulo era o único que dizia: se conhecemos a Jesus segundo a carne, já não conhecemos assim, mas a Paulo mataram. Então eu estou fazendo o papel que Paulo deixou de fazer, e é o que eu estou fazendo agora. A ele todos o abandonaram. Graças a Deus que a mim todos não me abandonaram, mas a mim me abandonam muita gente, porque não entendem. São pessoas que foram contaminadas, lastimadas. São criaturas que se deixam levar pelo que veem, pelo que sentem, pelo que dizem, pelo que ouvem e os movem de seu modo de pensar. Por isso Paulo dizia: olha, não os deixes mover facilmente de vosso modo de pensar, seja pelo que se dizem ou por carta escrita como se fosse nossa. É necessário a mim repetir: não te deixes mover. Porque o que eu te ensino não é minha vida privada, não é o que eu sinto, é o que está escrito. E então Paulo diz aí: é necessário que o que tens ouvido preste atenção, porque te podes deslizar, não perder. Por exemplo, toda a igreja protestante está em deslize, mas não está perdida. Os escolhidos nunca se perdem, mas andam em deslize. E então Deus, quando tu não prestas atenção ao pacto revelado a Paulo, pois Deus tem que te disciplinar. Sim, Deus disciplina aos seus filhos, aos iluminados. Aos seus filhos não iluminados como você já está, Deus não disciplina. Esses estão em castigo constantemente. Esses estão em um departamento de confusão. Um dia o diabo os tem, um dia se soltam do diabo, um dia jejuaram muito, um dia jejuaram menos, e se passam por aí, tendo por imundo o sangue do pacto. Todo o cristianismo está nesse estado, porque eles vivem conforme ao que vem e o que sentem. Agora, os iluminados, os que sabemos que somos predestinados, escolhidos, abençoados, que estamos completos, que com uma só oferta Cristo nos fez perfeito para sempre, a nós nos disciplina, e eu me alegro, porque a disciplina é para filhos, e todo pai que ama seu filho, a esse disciplina. Sim, assim que tu é disciplinado em umas coisas, eu sou disciplinado em outras, dependendo do estado humano de como tu tem sido criado. Por isso, não nos criticamos, nem nos conhecemos segundo a carne, porque tu vens já formado numa forma como teus pais pensaram. Deus tem que disciplinar essa pessoa de uma forma, e ao outro disciplina de outra forma. E a menina e ao menino, ao jovem, ao adulto, ao ancião, Deus disciplina. Disciplina significa corrigir, não lastimar. Ainda que às vezes dentro dessa disciplina sofremos, porque não nos acontecem as coisas que pensamos, que queremos que nos aconteçam. Mas Deus disciplina seus filhos, e a ideia é te levar a reinar em vida, não a reinar em morte. Porque reinar em morte significa antes da cruz. Diz que aquele pacto foi um pacto de morte. Quando tu te pões a guardar o sábado, a guardar jejuns, a se abster de coisas religiosas, está reinando em morte. E em morte não se reina. E em morte te vais morrendo. Te vais secando. Eu tenho visto líderes religiosos destruídos. Nós estamos na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Por isso, os demais apóstolos, quando viam Paulo falar como eu falo, porque Paulo era assim, Paulo dizia a Timóteo: olha, Timóteo, por causa de tuas frequentes enfermidades, porque Timóteo vivia numa região onde a água era ácida. Ele dizia: bebe um pouco de vinho que vai te agradar.
Mas Timóteo era um religioso também. Ele dizia: olha, Paulo, tu parece libertino. Como talvez algum de vocês me ouvindo dizem, este pastor é libertino. Meu esposo gosta de vinho. Agora imagina o pastor está colocando cunha. Eu não estou colocando cunha se ele vai beber escondido de ti ou na frente de ti. O que pode acontecer é que se controle, que exista o domínio próprio e faça, já que é normal, fazê-lo com mais, que faça diante de ti, não se esconda, para que eu possa aconselhar. Olha, já está bom, já 1, 2, dependendo da existência do indivíduo. Mas o que trato de dizer é que a igreja está suposta a ter um temor reverente diante dos anjos que estão para teu serviço. Não diante de mim ou diante do outro. Tu tens que aprender a saber que há seres espirituais te escutando, te servindo, esperando que tu dê ordens. Ordens em ordem. Ou seja, não ordens, ei, que passa? Não, ordens e eu entendo que há um serviço que vocês estão supostos a me dar. Meu dever é que o que eu tenho ouvido o mantenha firme no pacto. Portanto, eu quero esse serviço e eu quero boa saúde. Aos filhos, olhe, faça a mesma coisinha que Deus faz a você através de mim. Em vez de estar dando-lhe tantos presentes, você os pega e lhe diz: olha, paizinho, mãezinha, como tu lhes chames, há anjos a teu serviço. E eles esperam que tu te respondas e vão te ajudar. Mas também vão te disciplinar se não caminhares por onde deves caminhar. Esse é meu conselho para ti. Isso funciona mais que 1000 repreensões ou 1000 gritos. Porque você sabe que é fácil para os pais gritar e os pais uma aconselha e logo depois que os educa, tu os entrega ao Senhor e o que o Senhor, porque tu não vais estar governando teus filhos toda a tua vida. Digo, tu sabes que há pais que seus filhos têm 18, 19 e se casam e seguem atrás deles. E cuidado, não. Chega o momento e diz que se unirão 2 e serão. E depois de tudo você não lhe convém. Você convém que seus filhos se casem, te deixe quieto para que você reine em vida, já que agora está sozinho, que fique quieto, já os criou, já estão trabalhando. Para que seguir atrás deles? Melhor que eles venham atrás de você do que você ir atrás deles. Deus educa através da palavra. E logo Deus te deixa só e te diz: tu levas tua própria carga. Deus não faz assim? Olha, Deus me ama? E como me ama Deus? Dando-me informação. E logo você crê que Deus vai atrás de mim, cuidado aqui, cuidado ali, cuidado. Não. Ele dá informação. Seja independente e deixe que os demais sejam independentes. Porque há relações muito doentes entre os familiares. Teus filhos, ensina eles o Evangelho da Graça. Que isso vai ajudar muitíssimo. Ontem eu vi uns rapazes no seminário brincando que eu os conheci na prisão, no presídio federal. Deram um testemunho tão lindo. E eu não estou atrás deles. Eles saíram de lá, mas recebiam os vídeos que Dani lhes enviava. E aí se educavam os presos. Os que saíram. Estão reinando em vida. Estão em diferentes ministérios nossos. Os que querem seguir com crimes, que sigam. Se eles querem isso, Deus sempre está aí. Deus os disciplina também. Vamos ver descuidos. Porque diz aqui que não descuidemos. Tipos de descuidos, mas no velho pacto. Como eles trabalhavam no velho pacto? Vamos a Êxodo, segundo livro da tua Bíblia, nas Escrituras. Êxodo,
capítulo 23. Assim falou Deus a Moisés. Não a todo o povo, veja, mas a Moisés disse isso. 23. Segundo livro das Escrituras. Capítulo 23, verso 20. Eis aqui eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu tenho preparado. Olha, isso me soa a boas obras preparadas de antemão, me soa como Efésios 2,10. Diz: guarda-te diante dele e ouve sua voz. Não sejas rebelde, porque ele não sabe perdoar. Porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque em meu nome está nele. Ou seja, aí há um problema, e graças a Deus que estamos no novo pacto. Por isso é que ele só enviava o anjo a Moisés. Mas agora, neste novo pacto, é mais perigoso, porque agora o anjo está contigo também. Tu tens teu próprio anjo. Olha, você sabe que esse anjo me falava, ainda antes, sem eu chegar à igreja? É uma vozinha, você se lembra? Essa vozinha que te dizia, cuidado, não faça isso, te advertia. E ainda que te advertindo, desobedecia. E tu ouvias outra voz que te dizia, e com razão, eu como que pressentia que não deveria ter feito isso. Me passou isso muitas vezes. Mas como eu ia saber que eram anjos? Eu acreditava que era pressentimento, telepatia, você sabe? Tudo o que eles dizem. Mas esse anjo sempre tem estado aí. O único que antes era só com os líderes. Agora são com todos, porque todos somos ministros competentes de um novo pacto. Olha o que diz Gênesis 48. O livro anterior, o primeiro. Gênesis 48. Ele sempre tem estado presente. Em todo o tempo que Deus trata com o homem. 48:15. 48:15. Diz: e abençoou a José dizendo, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me mantém desde que eu sou até esse dia, o anjo que me liberta de todo o mal, abençoe a estes jovens, e seja perpetuado neles meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se em grande maneira no meio da terra. Abençoa estes jovens. Como falaria o anjo agora? Abençoa? O anjo diria, não, já está abençoado. Agora é diferente, porque agora tu tens teu próprio serviço angelical. Quando fores, aí estamos todos. Eclesiastes capítulo 5. Quando fores à casa de Deus, guarda teu pé, e te chega mais para ouvir que para oferecer o sacrifício dos tolos, porque não sabem que fazem mal. Não te precipite com tua boca, nem teu coração se apresse a proferir palavras diante de Deus. Eu disse na quarta-feira, por isso Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para ouvir mais e falar menos, que tenhas cuidado com o que dizes. Diz, porque Deus está no céu e tu sobre a terra, portanto, sejam poucas tuas palavras. Porque de muita ocupação vem o sono, e da multidão das palavras a voz do tolo. Quando a Deus faz promessa, não tarde em cumpri-la, porque ele não se compadece aos insensatos.
cumpre o que você promete. Melhor é que não prometas, e não que prometas e não cumpras. Não deixes que tua boca te faça pecar, nem digas diante de quê? Que foi ignorância. Porque farás que Deus se irrite por causa de tua voz e que destrua a obra de tua mão? Eu dizia à igreja na quarta-feira, porque este é o calqueio de quarta-feira que eu estou repetindo, que diz, não digas diante do anjo. Tu sabes que eu tive aqui tanta gente que me disse, apóstolo, daqui para o céu, mas eu não vou para nenhum lado. Disseram diante do anjo. E hoje não estão aqui. Outros pastores me disseram, apóstolo, essa é a tua igreja, sabe? Essa é a tua igreja, e eu a administro. E hoje estão fora do ministério, e ficaram com revelação, com igrejas, ficaram com tudo, mas disseram diante do anjo. E isso, o que tem é que dar tempo. E o teu anjo é muito zeloso contigo. E o que falha contigo, isso é um problema também. Tuas amizades que disseram e te traíram nas coisas que prometeram, não te metas, deixa-os quietinho, porque diante de teu anjo que eles falaram. Por isso é perigoso te criticar. É bem perigoso. Sabe por quê? Porque tu tem um anjo e eu tenho outro anjo. Quando se toca nos anjos deste calibre, te vê igualzinho ou pior. Por isso é que Paulo diz, daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Tu sabes, tu faz o melhor, que sejam poucas tuas palavras. Especialmente você sabe que nós gostamos de fofoca, a todos, a mim também. E especialmente quando tu estás com tua esposa ou com alguém querido, alguém de confiança, que tu diz, olha, você viu como este ou viste como ele se veste ou isso ou aquilo? E então, pois, às vezes tu produz bom entretenimento por boas horas, mas tu sabes que eu estou aprendendo. Diga, eu estou aprendendo. Estou aprendendo a falar menos. Digo, às vezes faço uma criticazinha, mas às vezes digo, olha, Senhor, apago isso. Não me tomes isso em conta, porque eu disse diante de ti. Trato porque o que eu prego não necessariamente eu vivo completamente. A mim me revelaram, eu dou e logo eu tenho que aplicá-lo para pôr em prática. Tu tens que me dar oportunidade também a mim, como eu dou oportunidade a ti. Todos estamos aqui crescendo em graça. E eu também tenho que crescer nisso, mas isso é bem sério. Porque é que a igreja está, não que esteja ou nem que vai estar. Ela está assentada em lugares celestiais com Jesus Cristo. Então, como está sentada em lugares celestiais, pois é uma realidade, é uma vivência. Por isso é que se conhece como a congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. E então isso é um problema bem sério. É uma exigência, é uma disciplina, é um estilo de vida. E isso aperta cada vez mais, como que o Senhor sempre está lhe dando. Olha, veja se dá uma volta a mais na porca. Ou como dizem em Porto Rico, isto pica e se estende. E isso é bem sério, isso de serviço angelical. Vamos ver como Paulo pôs o novo pacto. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Primeira a carta a Timóteo, passe Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, segunda de Tessalonicenses e primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 21. Verso 21. Diz: Te exorto diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e de seus anjos escolhidos,
que guardes essas coisas sem preconceitos, não fazendo nada com parcialidade. Diante de quê? De seus anjos escolhidos? Paulo disse a Timóteo, olha, tu estás diante de anjos escolhidos. Eu rogo ao Senhor de que tu possas crescer nesta área, porque isso não vai só te guardar em saúde, porque olha só, isso é quanto mais você aprende, o anjo está mais comprometido contigo. Porque aí o que te pede é que o que tens ouvido, que persista no que tens ouvido, que não seja tardio em ouvir. Porque isso é tudo que o Senhor exige. Ele não exige nada que tu não possas dar, mas ainda que seja ouvido. Se lhe dá os ouvidos, veja, por isso que isso é fácil, o evangelho é bem fácil. O Senhor disse, minha carga é leve e fácil, mas exige mente. E então, pois, eu estou crescendo nesse evangelho. E o Senhor me diz, a medicina é para ti também. Exijo que o que tens ouvido persista no que tens ouvido. O demais, José Luiz, é fácil. Eu levo. Eu te curo. Não tens que ir ao hospital. E te mantenho bem. E te sirvo, te cuido, te protejo. Eu não sei se você gosta disso, mas se sentir bem é um privilégio. Hã? Depois de tudo, tu tens um bom espírito, que é um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Ouve isso, olha, um espírito de poder, porque nisto há poder. No conhecimento há poder. E um espírito de amor. Tu não és um valentão, tu não tens que gritar, nem aumentar a voz, tu és uma pessoa dócil. Se não te entende, isso já é outro problema. Mas, como é um espírito de amor, tu sabes amar. Tu não é injusto com os demais. Tu faz o que é justo. Até onde tu podes, tu tratas. E logo, tens espírito de domínio próprio. Não tem que dizer, olha, não comas mais, come menos, te acalma. Eu gosto, eu tenho domínio próprio. Em todas as coisas eu tenho domínio próprio. Deves fazer as coisas com sensatez, porque o espírito de domínio próprio que está em ti te governa. Diga, me governa. Isso é um espírito. Esse não é teu espírito. Olha, esse é o fruto do espírito. Ou seja, não é o teu fruto. Tu não podes levar fruto. A rama não pode crescer se o tronco não lhe dá alimento. A seiva vem do tronco, mas não é o fruto que... Irmão, esforça-te, ser valente. Isso é o velho pacto. Esforça-te, ser valente. Tu tens que deixar esses versos pro outro lado. Aqui você não pode se esforçar. Aqui é relaxe. Ou esforça-te na graça. E a graça diz que não passa nada, que repousa. Deus não terminou contigo. Deus não tem terminado comigo. Eu levo 20 anos nisso. Faz 15 que eu comecei. Mas passei 5 para incorporá-lo e dizer isto assim. Porque eu tremia. Tu não vês que eu era como um salmão indo contra a corrente? Onde quer que eu ia falar, eu ia às igrejas por todas as partes e as ovelhas gostavam. Mas os pastores depois me chamavam, diziam, olha, isso que tu diz é contra todas as nossas regras. E eu dizia, olha, veja, o que me preocupa, pastor, é que está contra a regra, mas contra o evangelho. Sim, mas vai trazer problema. Então, o que você quer que eu faça? Que eu minta? Não, mas tu sabes que tem uma regra. Algum me impôs regras. E eu tive 5 anos com essa revelação, aguentando aí. Não encontrava o que fazer. E tratava de compartilhar com os meus irmãos bautistas, pentecostais e evangélicos, tratei. Como tu os tem tratado, não. Eu não venho para crescer em graça. Eu fico aqui para ajudar a... Você sabe que isso não funciona. Isso é mesclar água com azeite, olha. Psh. Tu não vês que são 2 espíritos diferentes? É um espírito antes da cruz e um espírito depois da cruz. Não pense que um evangélico por aí vai te entender.
Por isso, quando você visita e começa a falar com suas amizades, já aos 5 minutos se conhece isso. Aos 5 minutos, tu começa a ver uma diferença, tu dizes contra. E mais já a tua família te aborrece, já não pode estar nem reuniões familiares. Tu não és o único, isso vai acontecer. Tens que ser elástico para poder suportar convenções que às vezes são tão fora do pacto e tão... Mas aí também tens que usar domínio próprio para que não des mau testemunho diante de tua família que não conhece. Mas eu tive 5 anos e Senhor, o que eu faço? Vão dizer que eu não tenho amor. E assim foi. Quando eu fui, e fui com uma renúncia bem simples. Olha, Dr. Burkeson, pelo meu bem, pelo bem de vocês, é melhor que eu ponha a minha renúncia. Mas o que tem acontecido? Não simplesmente é que eu não compartilho as ideias e quero trabalhar sozinho. Mas com todos nós é muito mais fácil. Imagina um orçamento de $2 milhões anuais e me davam um bom salário, me asseguravam universidade para os filhos, plano odontológico, plano médico, 3 meses de férias, para que eu viajasse. Mas é que aqui tu não pode se comprometer, porque eu sabia que o que eu tinha era pérola de grande preço, e o que eu estava vendendo as pérolazinhas para ficar com esta e levá-la ao mundo. Mas não foi fácil a princípio, foi difícil, porque as pessoas te entendem mal e vão te entender mal. E alguns de vocês que estão meio assim, não suportam. A corrente os leva. Mas tu persiste no que tens ouvido e recorda que este não é o conselho da igreja. Não é a reunião como algumas igrejas, a reunião de leis parlamentares. Pela igreja, isso é puro anjos. A igreja está sentada em lugares celestiais. E há anjos que governam e vêm. Por isso é que diz aí, tu tens dito diante do anjo. Ainda que no velho pacto está isso vem desde lá do velho pacto. O único é que era com os líderes, agora é com todos. Agora o serviço angelical é para todos nós. E tu deves se beneficiar. É minha recomendação para ti. Termino com Hebreus. Me dá um verso mais aí, me passa aí por 1 minuto. Mas em Hebreus, capítulo 12, com isso eu lhe prometo, ler Hebreus, capítulo 12. Capítulo 12, verso 28 e 29. Assim que, aí estamos todos? Assim que recebemos nós um reino, o quê? Um reino o quê? Pois se é angelical, como tu vais mover? O outro é movível, porque depende das obras e da fidelidade do homem. Mas esse é inabalável. Tenhamos gratidão e mediante ela sirvamos a Deus, agradando-lhe com temor e reverência, porque nosso Deus é fogo que, se não te submetes ao serviço, ele te consome. Te consome. Veja esses pastores explorados, consumidos. Eu tenho visto o sistema cristão atual que não entende isso e que serve a Deus com jejuns, guardando os sábados com suas forças. Eu os vejo consumidos, no rosto refletem tristeza, refletem tribulação, não têm gozo, não desfrutam aqui na vida para nada. Todo o sistema religioso se conhece por isso, porque eles creem que isso é santidade ao Senhor.
Isso é santificando o insantificável, tratando com sua carne. E eles se consomem. Não há nenhum que tenha sobrevivido. Por isso é que Paulo aí mesmo disse: bom é firmar o coração com graça e não com comidas. Aí em Hebreus 3, já que estamos aí, olha, dá uma cunha aí, 13. Olha o que diz aí o verso 9, 13 e 9. Não vos deixei levar por doutrinas diversas e estranhas, porque boa coisa é afirmar o coração com o quê? Olha, que bom que isso não é doutrina estranha nem diversa. Bom é firmar o coração, ou seja, o que bombeia sangue ou a mente? A mente com a graça, não com comidas que nunca aproveitaram aos que se tenham ocupado delas. Quanto lhes aproveitou? Haverá um que possa dizer: não, o que eu estou fazendo fora da graça serve para mim. Diz: nunca funcionou para nenhum deles. E não funcionará para nenhum que se oponha a essa doutrina. Momentaneamente aparecem uns avivamentos tremendos e você vê esses templos cheios, como esse da roça abençoada. Onde quer que cheguem, tu não vê que isso é carne, buscando milagrinhos, buscando pães e peixes. Mas cedo ou tarde terminam cansados, onde já não podem mais. Firma teu coração, tua mente com graça, porque isso permanece. Eu não sei o que eu teria feito se eu não conhecesse a graça de Deus. Teria sido destruído. Estaria sendo desprezado pelos homens, pelo sistema, pelas regras eclesiásticas. E eu não sei onde eu estaria sem essa graça. A mim tem sido muito proveitoso. Me tem feito muito bem. Abençoados, tem sido uma honra compartilhar com vocês.